volta com o Brasil Meio-Dia, ao meio-dia e 22 minutos, para falar de outro assunto que desde ontem à noite tem dado o que falar, repercutiu Brasil afora, fora do Brasil também, porque tem cotação da Petrobras no mercado internacional. A indicada pelo governo para a Petrobras já é um nome conhecido do setor. Magda Chambriard vai suceder a Jean Paul Prats na presidência da Petrobras. Ela é formada em engenharia química e foi indicada pelo Ministério de Minas e Energia. Foi diretora da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tem toda uma trajetória no setor. E eu vou conversar aqui já com o Fernando Nakagawa para a gente trazer um pouco, inclusive porque a Editoria de Economia da CNN fez uma síntese, né, do currículo vitae da Magda Chambriard, e depois queria trazer um pouquinho de repercussão. Não só fora, a gente já tem visto bastante em questão de mercado, em questão de como o setor, mas também dentro da Petrobras. Eu tenho apuração sobre isso, mas queria te ouvir primeiro, Naka, boa tarde. Boa tarde. Para trazer a arte aqui de resumir o que pensa Magda Chambriard. Não, bacana. Magda é uma pessoa que tem uma história ligada à Petrobras, porque é funcionária de carreira da empresa desde 1980. E durante a década ali dos anos 2000, 2010, teve uma atuação forte na ANP, como o Yuri mencionou, e foi uma das pessoas, por exemplo, responsável por um dos principais feitos da ANP na história desta agência, que foi licitar o pré-sal, a exploração em águas ultraprofundas no litoral brasileiro. Ela estava por trás como uma das diretoras que fez todo o edital, todas as regras para essa exploração. Mas o que pensa Magda, especialmente pensando que a gente teve uma troca que teve muito ruído político antes, Yuri? E é curioso, porque Magda defende aspectos ou uma visão de mundo meio parecida com o que parte do mundo político defende, que é o quê? Uma Petrobras maior, mais próximo do Estado e com menos amarras para crescer. A gente separou alguns dos principais pontos da linha de pensamento de Magda Chambriard. Primeiro, meio ambiente. Ela escreveu isso num artigo do Brasil Energia, um portal de energia do setor de energia. O meio ambiente, o Ministério de Meio Ambiente, não pode usurpar, foram estas as palavras usadas por ela, o poder do presidente da República. No que ela dizia, sobre o que ela dizia isso? Ela reclamava da decisão do IBAMA de dificultar a exploração de petróleo na foz do Amazonas. O que ela estava dizendo é que, olha, o IBAMA pode até decidir, mas quem manda mesmo é o presidente da República. E neste mesmo artigo, ela defende que as licenças ambientais precisam ser tempestivas, ou seja, express, rapidinho para a emissão dessas... demorando, exatamente, atrasar os investimentos. Isso. Aí ela também defende mais refino e aí com uma visão curiosa. Ela diz que o projeto do pré-sal está incompleto, porque o projeto do pré-sal previa explorar as águas ultraprofundas e também refinar esse petróleo em solo brasileiro. Ou seja, está tudo soando como música para o presidente Lula. Definitivamente. Aí ela também tem uma crítica curiosa ao fardo regulatório, diz que as empresas Petrobras e as privadas têm dificuldade de atuar por causa das regras. Regras essas criadas pela própria ANP, onde ela esteve por muitos anos. Tudo isso é muito alinhado ao que o governo pensa, ao que parte do Palácio Planalto pensa. Ela também defende mais repasses a estados, ela cita especialmente Rio de Janeiro, mas outros que têm exploração de petróleo e gás. Isso acaba ganhando, obviamente, apoio de prefeitos e governadores. E para terminar, sobre o setor privado, ela reconhece o papel das petroleiras privadas, que o setor chama de juniors, as empresas menores como 3R, Prio, PetroRecôncavo, várias dessas que estão crescendo, e ela reconhece o papel delas, especialmente na hora de explorar novas áreas, coisas que às vezes as grandes não têm coragem de fazer, as pequenas vão lá e fazem, ela elogia este papel. É isso que pensa, em poucas palavras, a indicada à presidência. Foi muito legal o Naka trazer essa síntese de pensamento, porque aí vou trazer um pouco das apurações que fiz hoje de manhã, de repercussão dentro da Petrobras, como está soando a escolha de Magda Chambriard para o lugar de Jean Paul Prats.
Primeiro conversei com o David Bacelar, que é o coordenador-geral da Frente Única dos Petroleiros, ou seja, representa ali a classe trabalhadora, digamos assim, o maior volume. E a FUP divulgou uma nota pública de apoio à escolha de Magda Chambriard, mas tem sinais de alerta do que eles vão fazer e das críticas construtivas que fizeram durante a gestão de Jean Paul Prats e que podem ser refeitas. Então, tem que ter indústria naval com aumento de conteúdo local, que é uma das questões que Jean Paul tentou se defender com Lula, dizendo que isso leva tempo para acontecer. Vai ter uma cobrança para que isso ocorra mais rápido, mas há um sinal de alerta bastante importante que David Bacelar coloca em relação a resistências internas. O que ele chama, o que ele quer dizer com isso? Que há setores dentro da Petrobras que não concordam com o plano de governo que Lula defende na campanha de 2022 e que querem maior participação do setor privado, por exemplo, ou até mesmo defendem a redução de algumas das ações da Petrobras e que Jean Paul Prats não teria enfrentado com a devida incisividade que os trabalhadores defendem. Outra questão que vai ser cobrada dela. E então, nesse contexto, e aí você apontou, quer dizer, ela tem muita convergência com essa visão de uma Petrobras grande e com ação proativa na economia brasileira, investidora, isso coincide com a visão de Lula, mas o fato dela olhar, por exemplo, para um papel relevante do setor privado, acaba provocando algumas críticas em outra ala de trabalhadores, que são os engenheiros. A Associação de Engenheiros da Petrobras ainda vai se posicionar publicamente hoje a esse respeito, mas lá na transição de governo, em 2022 para 2023, quando o nome de Magda Chambriard chegou a ser colocado como uma opção para a Petrobras, e acabou sendo escolhido Jean Paul Prats, faziam críticas ao que consideravam um excesso de visão pró-mercado da parte dela. Queriam uma visão ainda mais nacionalista, ainda mais pró-Petrobras grande, pró-conteúdo local na produção das encomendas da Petrobras e por aí vai. Ou seja, tem um ambiente, sim, que politicamente ela tem, agrada, como você mesmo colocou, mas internamente tem alguns desafios importantes que vão precisar ser enfrentados pela nova presidente da Petrobras, Naka. E você citou dois públicos importantíssimos nessa história, um do político e também os trabalhadores, o pessoal lá de dentro. E aí tem um terceiro interessado nessa história, que é o investidor. E aí, hoje, as ações da Petrobras estão caindo, neste momento, 7%, 8% na Bolsa de São Paulo. É uma reação negativa, obviamente, ao tudo que aconteceu. Jean Paul Prats não era uma unanimidade entre os investidores, mas era reconhecido como sendo um nome com, no mínimo, experiência no mercado, que fez uma gestão que em alguns aspectos foi até elogiada. Ele pisou na bola com o mercado financeiro na questão dos dividendos, mas até então era uma gestão bastante elogiada pelos acionistas. Agora, o que todo mundo está dizendo, o maior risco da Petrobras passa a ser o de ingerência política. É o risco que todo mundo tinha no radar desde o dia 1 do governo Lula, mas que não se confirmou, e que risco este que foi observado em boa parte do governo anterior, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro trocou de presidentes da Petrobras várias vezes, quando, por exemplo, estava insatisfeito com a política de preços da companhia. Ou seja, mudou o governo, mudaram os anos, mas o problema continua exatamente o mesmo.